Oi, pessoal. Vamos continuar falando então sobre o processo de psicoterapia infantil, né? A gente está falando sobre a observação lúdica, a gente falou sobre o papel do brincar já, e agora a gente vai falar também sobre alguns brinquedos, né? Que a gente já falou, e agora a gente vai falar um pouco mais sobre os brinquedos. Aqui sobre a sala dos brinquedos, né? Coloquei aqui que os brinquedos que correspondam às fases do desenvolvimento são importantes. Então, assim como a gente tinha discutido nos vídeos anteriores, né, é importante você considerar que fase do desenvolvimento a criança se encontra e também é importante que você, além disso, fase do desenvolvimento psicossocial e do desenvolvimento cognitivo, também é importante você considerar que brinquedos também estariam disponíveis para a criança poder trabalhar. Então, eu vou falar para vocês alguns que também a gente costuma utilizar. Uma vez que você vai montar a caixa lúdica, uma caixa lúdica para as crianças ou para as crianças da instituição, ou uma caixa para cada criança, o que é mais desejável, né? Mas de acordo com a possibilidade de adaptação, a gente vai fazer o que dá. Então é importante você colocar brinquedos que vão corresponder às fases do desenvolvimento psicossexual da criança, levando em consideração esses ganhos que ela vai obtendo e essas transformações. Então, por exemplo, dá para você, se basear, como a Berasturi faz, no desenvolvimento baseado na teoria de Freud. Então, por exemplo, brinquedos que representem a fase oral. Então, pratinho, copinho, chupeta, né? Você pode colocar, às vezes, uma coisa que lembre um bebê, e é muito, muito comum, às vezes, a criança olhando a caixa, ela assim, tem uma chupeta. Às vezes a criança que quer negar a infância, né? Ela olha, tem uma chupeta e eu não sou mais bebê, eu não vou brincar nunca disso, né? Ou a criança põe na boca e fala, nossa, como era gostoso quando eu usava chupeta, né? Então, pode gerar diversos pensamentos na criança que podem remeter a essa fase de bebê, de maior dependência. Então pode ser interessante. Então você pode sempre considerar brinquedos que representem a fase oral, então que representem a alimentação, então, né, pratinho, colherinha, garfinho, tudo de plástico, tudo sem ponta, tudo que seja de fácil acesso, de preferência às vezes coloridos, né, até que possam representar mais a fantasia do que um que se utiliza normalmente. Então, brinquedos que estão relacionados ao ato de alimentação, de alimentar o outro, de se alimentar, são bem desejáveis, tá? Os brinquedos que representem a fase anal podem estar relacionados aos brinquedos relacionados ao controle e ao entendimento sobre a sujeira, né? Então, a argila, por exemplo, é altamente interessante para você trabalhar os conteúdos da fase anal, porque a argila ela representa até as fezes, né? Sem o cheiro das fezes, mas ela representa até essa fase específica que a criança fantasia, né, dela moldando, dando um limite, controlando, né, aquele objeto. Então são tinta, né, tinta guache, por exemplo, que pode fazer pintura a dedo, pode fazer pintura com pincel, e tudo aquilo que possa representar esse controle e a sujeira, tá? Às vezes o dinheiro também, um dinheirinho daqueles dinheirinho de papel, sabe? Também podem representar isso. Então são brinquedos que representem, né, o controle da criança e a relação que ela tem com agradar ou não agradar, de acordo com o que produz de sujeira ou não. Também brinquedos que possam representar algo que ela possa fazer como um presente. E isso também é algo que está relacionado à fase anal. A fase fálica são brinquedos que representem o poder. Por isso eu tinha falado, né, no outro vídeo sobre carrinho, sobre boneca, é interessante você colocar também um jogo de espadas, coisas que representem um certo poder para a criança, né? Então, um poder sobre o outro. É importante você considerar
por isso é bom você perguntar para os pais com o que a criança costuma brincar, que aí você pode adaptar a esses brinquedos que você tente trabalhar esse poder da criança que é característico da fase fálica. Depois vem o período de latência, se ela já estiver nessa fase. O período de latência, as crianças deixam de brincar um pouco mais e começam a ficar mais verbais, até mesmo por conta da fase fálica terminada, que põe fim ao complexo de Édipo, né? E surge o recalque como um mecanismo que impede, né, que os conteúdos mais primitivos infantis possam surgir de uma forma mais in natura. Então, nesse sentido, as crianças geralmente elas ficam mais verbais. E aí é mais aconselhável que você trabalhe com material gráfico, né? Lápis, canetinha. Então, leve em consideração também, quando você for colocar material gráfico, leve em consideração também que a criança tem um desenvolvimento psicomotor. Então, não adianta você colocar uma canetinha muito fina. Se você vai trabalhar com uma criança de 5 anos, o melhor é você colocar aquele gizão de cera mais grosso, né? Que aí ela pode pegar com a mão toda, né? E desenhar. Então você observa também que fase do desenvolvimento psicomotor a criança está. Por isso a importância de uma boa entrevista inicial, né? Uma indicação, se por acaso faltar algum brinquedo. Outra coisa também, a família, bonecos que representem uma família, que pode estar ligado à família dessa criança. Outra coisa também, brinquedos que representem animais. Então, os brinquedos que representam animais são brinquedos que estão trazendo mais esse mundo mais primitivo, que a gente já andou falando, né? O mundo infantil. Então, os animais, eles podem representar esse mundo mais infantil. Então, é legal você colocar também brinquedos que representem os animais. Fora tudo o que a gente já andou falando, né? Vai de acordo também, dá para você incluir alguma outra coisa que possam representar o que os pais já trouxeram de informação na entrevista, tá? Por isso a importância de uma boa entrevista. Aqui também, né, a Aberasturi recomenda que se faça a observação lúdica, ou hora lúdica, como você preferir, e depois contate os responsáveis para a devolução sobre a necessidade da criança iniciar ou não a psicoterapia. É importante também falar sobre o sigilo, né? Tudo que for dito e trabalhado ali não será dito a ninguém. Quando houver o contato com os responsáveis, a criança ficará sabendo e depois, na próxima sessão, será feito um resumo para ela sobre o que foi conversado. Isso é muito importante. Então, ter clareza e objetividade com os pais. Então, já trazer para eles, olha, eu vou dar uma devolução sobre a psicoterapia, importância ou não, quem vai fazer essa psicoterapia, quanto tempo vai durar, enfim, né? Trazer isso para os pais e também falar com a criança sobre o sigilo, falar com os pais sobre o sigilo e falar sobre o sigilo com a criança. Então é importante também falar para a criança, todas as vezes que eu conversar com os seus pais, eu vou te fazer um resumo depois disso e a gente vai falar sobre os principais pontos e tal que eles trouxeram, enfim. Então isso traz uma confiança da criança, porque ela vai ficar imaginando o que está sendo dito sobre ela, né? Então, para ela perceber que tem a ver mais com esse engajamento dos pais do que qualquer outra coisa, do que querer falar algo que ela falou muito espontaneamente, quebrar sigilo, né, quebrar uma privacidade, isso não pode acontecer. Então, para que a criança perceba que isso não está acontecendo, o psicólogo precisa fazer um resumo do que foi conversado, né? Aqui sobre as sessões lúdicas, né? Para atender crianças, o terapeuta deve conhecer uma boa quantidade de brincadeiras. Então, condições, mais uma vez, quase todas as aulas a gente está falando de condições para um psicoterapeuta, né? De crianças. Então, o psicoterapeuta precisa conhecer uma boa quantidade de brincadeiras, ele precisa ser criativo. Não é difícil ser criativo com as crianças, porque elas mesmas já propõem diversas coisas. Mas você tem que, se você quer ser terapeuta de crianças, psicoterapeuta de crianças, presta atenção e seja criativo. Deixa também vir um pouco mais esse mundo infantil, né? Você tem que estar
muito ok com a questão da sujeira, muito ok com a questão da desorganização, mas isso não quer dizer que você precisa aceitar uma terra sem lei, não. Aquilo que a gente já falou, tem que ser continente. Continente ajuda a conter também, né? Então, por isso, você vai trabalhar também com a tolerância à frustração da criança. Isso é importante ter em mente, né? Sem perder o lugar, mas também sendo o mais flexível possível. Histórias e jogos que as crianças da idade do seu paciente gostam, você vai precisar conhecer também. Isso porque vai facilitar a empatia e a entrada no mundo dela. Então é possível que ela vá te falar de algum programa que ela assiste, de algum jogo que ela joga. Vai procurar do que vai se interessar, entender assim quem são os personagens, do que se trata. Porque isso vai ajudar você a entrar nesse mundo da criança e saber qual é a ponte que ela está usando, né? Então, que comunicação ela está usando? Você precisa estar muito atento para receber essa comunicação, para ser um bom receptor, né? Também deve estar disponível a brincar do jeito que a criança brinca. Então, como acho que eu já cheguei a falar em alguma aula especificamente, nada de usar salto, né, as meninas, né? Nada de usar roupa que seja muito apertada, difícil de se movimentar, porque com criança você tem que se movimentar. Você vai pular, vai se jogar, né? Então, assim, você tem que entrar no mundo dela mesmo, como se você fosse alguém ali muito flexível para que isso aconteça, né? Então, e você tem que estar muito disponível para isso acontecer também. Então, disponível que eu digo assim, não adianta, pensei até, às vezes a criança quer brincar, quer correr, quer pular e nós que somos adultos, às vezes a gente fica, ai não, seria tão bom se ela ficasse só falando, né, usando mais o verbal. Não, mas a criança, ela se expressa, né, o brincar dela é um brincar com o corpo todo. Então o brincar é de dançar, o brincar é de correr, o brincar é de se esconder, o brincar é o corpo todo, ela se expressa com o corpo todo. Então você também precisa estar disponível ali para gastar energia, né? Por vezes a criança quer deixar uma marca na sala, então a Berasturi aponta, né, que essa marca não é incomum da criança deixar. Então às vezes quando você vê, tem uma marca de mão na parede de tinta, sei lá, uma marquinha ali no sofá, um rasgadinho, né? Então às vezes ela quer deixar uma marca, né? E por vezes ela não quer ir embora. Então é importante trabalhar isso com a criança, pois tem a ver com conteúdos importantes que precisam ser controlados. Afinal de contas, a gente também está trabalhando a questão da tolerância à frustração. Assim também como se devem ser trabalhados os motivos do início do processo, também deve ser trabalhado sobre o término da sessão e do processo. Então, as sessões lúdicas, elas precisam ser trabalhadas, né? Com início, meio e fim. Então, até as crianças pequenas, em geral, eu até costumo falar para a criança que a sessão vai ter 50 minutos, né, que vai ser uma vez por semana, mesmo que ela não tenha muita noção do tempo, e ela fala, já é amanhã? Eu vou voltar amanhã? Né? Ou já acabou, tia? E às vezes só passou 10 minutos, por exemplo, sabe? Então, isso tudo é importante, você guardar essa informação, porque que ela tá falando disso, né? Às vezes ela tá falando, vou voltar amanhã, como uma forma de querer voltar rápido porque tá muito legal e tal. Ou a criança que fala depois de 10 minutos, posso ir embora, né? É quase isso que ela tá falando quando ela fala, já acabou, né? Ela tá quase falando isso, posso ir embora? Na verdade, então isso pode ser interpretado, mas quem vai controlar isso é você, mas é bom que você diga para a criança, porque ela precisa saber que hora você vai terminar a sessão. Né? Então, essa hora que você vai terminar a sessão é porque acabou a sessão por aquela semana, por aquele dia. Né? Na próxima sessão, vocês vão voltar no mesmo horário, no mesmo canal, né? Aquela coisa. Então, é importante você falar para a criança sobre o início, o fim, e sobre o início e o fim do processo, se for um processo de psicodiagnóstico ou de psicoterapia breve, tá? Todas as intervenções breves que tenham um tempo específico, é bom você falar para a criança, mesmo que pareça que ela não está entendendo, é bom que ela sabe que vai ter um limite, vai ter um final. Aqui, só para a gente caminhar, né?
sobre a aplicação de testes. Então, a gente já andou falando um pouco sobre isso. Acredito que vocês já tiveram outras disciplinas falando exatamente sobre a aplicação de testes. Mas é só para a gente pensar que dentro da observação lúdica, né, na verdade, as sessões de psicoterapia infantil, cabe observação lúdica e cabe aplicação de testes. Então, a aplicação de testes também vai fazer parte ali também de uma forma ou de outra, de uma observação que você vai fazer com a criança quando você propuser alguma atividade de testagem. Então, segundo a Jurema Cunha, né, bateria de testes é a expressão utilizada para designar um conjunto de testes ou de técnicas que podem variar entre 2 e 5 ou mais instrumentos que são incluídos no processo psicodiagnóstico ou psicoterápico para fornecer subsídios que permitam confirmar ou refutar as hipóteses iniciais, atendendo o objetivo da avaliação. Às vezes você vai precisar, né, no caso, por exemplo, de psicodiagnóstico, você vai precisar de uma aplicação de teste, de um teste específico para você trazer mais dados, para você obter mais dados, né, sobre o que a criança está te trazendo. Para a aplicação, é importante selecionar os testes menos ansiogênicos para serem aplicados primeiro. Por exemplo, os que utilizam-se de técnicas gráficas num primeiro momento e depois os de inteligência. Então, é bom porque com isso a criança se sente mais à vontade. O teste final deve trazer pouco conteúdo de ansiedade. Por que eu coloquei essa parte sobre a aplicação de testes? Só para vocês visualizarem o quanto faz parte também das sessões lúdicas, né? Mas não é um lúdico o teste não é uma ferramenta, não é um brinquedo ponte como a gente está falando. Mas os testes eles vão servir para confirmar ou excluir algumas hipóteses que a gente está criando. Então é mais uma técnica específica, né, do processo tanto psicodiagnóstico quanto de psicoterapia infantil. Depois de aplicados os testes, como é que você vai comunicar? Pode ser o final de um psicodiagnóstico, pode ser por meio de uma entrevista de acompanhamento em psicoterapia breve e pode ser também numa psicoterapia de mais longa duração. Então aqui, o conteúdo da comunicação é definido tanto pelas questões específicas formuladas no início do processo, como pela identidade do receptor. Existem questões cuja proposta é a do interesse de um receptor, mas não de outro. Então, como você vai comunicar? Os pais, quando precisar, e aí você vai contar o que é mais significativo, e não é o que é mais importante, o que é significativo e da forma que é significativo para contar para as pessoas, né? Aí eu dei o exemplo aqui, né? Ao psicoterapeuta, ao qual será encaminhado, interessa por que e para que existe o sintoma, isto é, importa o entendimento dinâmico do caso. Você pode falar com linguagem técnica que o seu colega vai entender. Para a escola, importa mais saber como se apresenta e em que circunstâncias e como manejar o problema. Então, você vai ter que dar as informações de uma outra forma. Então, isso vai ser importante para que você já oriente como você vai fazer esse relatório final. Então, sendo assim, né, quem quiser saber mais, dá uma lida, né, no capítulo 6 e 7 do livro da Arminda Berasturi e no capítulo 10 e 11 da Jurema Cunha, só relembrando que o que a gente estava falando, né, sobre a psicoterapia infantil e sobre a observação lúdica, é importante sempre, né, ao psicólogo investigar, né, a forma da criança brincar, investir no brincar, trazer bastante brincadeira, possibilitar que a criança crie bastante, evitar, por exemplo, até que pode ser que você saiba até das regras daquele jogo que a criança está trazendo, mas pergunta para ela, já combina com ela a regra, já vê como ela está trazendo a regra. Então, deixa ela criar, né? Pode ser que ela te traga um jogo super simples ou não, bem elaborado, que você conhece, mas vê o que ela está criando de regras, tá? E seja justo também, tá?
Isso acontece muitas vezes, o terapeuta quer... A criança propõe um jogo e aí deixa a criança ganhar. Não, seja honesto, né? Joga com ela, porque é importante também que ela perceba que em alguns momentos ela pode perder. E aí como ela lida com isso, né? Então isso é bem importante para o processo de psicoterapia. Nas próximas aulas nós vamos falar de mais técnicas de psicoterapia infantil. Então a gente vai falando mais sobre isso. Então até a próxima. Tchau.